Sou Sávio. Está com a palavra, meu irmão. Deus abençoe, viu? E use grandemente. A graça e a paz, irmãos. Prazer ter estado desde ontem aqui com os irmãos participando dessa grande festa. Apesar de ter chegado há pouco tempo aqui no Pará, eu já sou apaixonado pelo Pará e principalmente pelas igrejas do nosso presbitério. Deus possa continuar nos abençoando e que possa ser usado nesse momento para poder trazer a palavra de Deus aos irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, no livro de 1 João. O livro de 1 João, capítulo de número 3. João, capítulo 3. Ontem nós meditamos a respeito da gratidão de uma forma geral, como nós devemos ser gratos a Deus. E uma das coisas que eu falei aqui durante a exposição da palavra é que é uma das coisas que mais frustra o pregador, é porque a gente sabe que a gente vai falar de Cristo, a gente vai falar a respeito da salvação, e a gente nunca vai conseguir falar tudo a respeito dela. Então, nesse momento, a gente vai meditar a respeito de como a gente pode ser grato a Deus pela salvação. A gente vai meditar com mais profundidade nisso hoje, e amanhã, no domingo à noite, a gente vai meditar em como nós devemos ser gratos a Deus pela igreja do Senhor, que é de fato o motivo pelo qual estamos aqui reunidos e rendendo graças ao Senhor, porque Ele tem salvado, Ele tem usado a sua igreja para salvar pessoas. Então, irmãos, 1 João, capítulo 3, leremos do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Amém. Mais uma vez vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado, Pai. Graças te damos, porque o Senhor nos ouve. Porque o Senhor ouve o nosso clamor, Pai, e que precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti até mesmo para sermos gratos ao Senhor, Deus. Então que o Senhor opere, Pai, salvação, a Tua misericórdia e gratidão em nossos corações, através da Tua santa palavra, através do Teu Santo Espírito. No nome do Teu Filho amado Jesus é que nós oramos. Amém. Alguns séculos atrás, irmãos, quando a América ainda era uma colônia europeia, muitos homens eles vinham para a América, especialmente para os Estados Unidos, que era mais próximo ali da região da Europa, e eles iam atrás de ouro. Então eles iam e era conhecida essa época como a corrida do ouro. Eles iam e ficavam muito ricos, como aconteceu também aqui no Pará, algum tempo atrás. As pessoas vinham aqui, principalmente para a região ali de Paraopebas, de Curionópolis, Eldorado dos Carajás, para alcançar a riqueza de um modo mais fácil. E aí um desses homens que foi até a América e ele ficou rico ali, ele conseguiu muito ouro. Na volta para casa ele teve que passar por um estado onde era praticado o comércio de escravos naquela época. E aí ele ouviu alguns homens participando de um leilão. E cada um dava um lance. Naquele momento estava sendo leiloada uma escrava, uma jovem, uma menina. E cada vez que um homem dava o lance, ele dizia o que ia fazer com aquela moça se ele conseguisse ganhar. E aquele homem ele ficou horrorizado com aquilo. Então ele deu um grito bem alto, ele disse: olha, eu estou disposto aqui a pagar o dobro do que qualquer homem vai pagar por essa moça. E aí o responsável ali pelo leilão, ele ficou impressionado e disse: você tem mesmo esse dinheiro? Então ele puxou um saco com bastante ouro que ele havia adquirido. Ele disse: então, olha, está vendido ali para aquele rapaz ali do saco cheio de dinheiro.
Então, quando ele foi buscar a moça, né, ele foi tirar ela ali do palanque, onde ela estava sendo leiloada. Na hora que ele foi pegar na mão dela para que ela pudesse descer, ela foi e cuspiu no seu rosto. Irmãos, eu e vocês, a gente tem uma tendência muito grande à ingratidão. Né? Por mais que o ser humano ele seja crente ou seja descrente, ele reconhece a necessidade de sermos gratos. Ainda assim, no nosso coração, irmãos, infelizmente, o que muitas vezes acontece é que nós somos ingratos por aquilo que nós recebemos. E a gente pode ver aqui nesse texto, irmãos, que a salvação que o Senhor Jesus ele nos dá, a salvação que Deus ele concede a nós, é algo que deve fazer com que eu e você nós sejamos gratos a Ele pelo resto das nossas vidas. Veja no versículo 1 aqui do capítulo 3 de 1 João. João ele começa esse capítulo dizendo: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Irmãos, essa expressão vede é como se você estivesse fazendo um chamado, você está querendo que a pessoa pare de fazer tudo aquilo que ela está fazendo e ela contemple algo. E aí João ele diz: olhem para mim, parem para pensar nisso aqui que eu estou dizendo para vocês agora nesse momento. Vejam como é grande o amor de Deus o Pai por nós. Só que é muito fácil, irmãos, nós falarmos a respeito de amor, né? Quantas pessoas elas são enganadas por falsas promessas de amor. O versículo diz que Deus nos ama tanto, que o amor de Deus é tão grande que nos torna seus filhos. Né? A promessa de Deus, a gente vê também, inclusive o próprio João, o evangelista, ele escreve lá no capítulo 1, ele diz que todo aquele que crê nele vai receber o poder de ser feito filho de Deus. E é essa verdade que ele aprendeu com Cristo, ele está ecoando aqui para mim e para você. Veja que coisa maravilhosa, que Deus ele faz com que eu e você, a gente possa se tornar filho dele. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Se você parar para pensar, é algo grandioso. Não há nada maior do que isso. O fato de mim e de você, a gente poder se transformar, a gente poder ser tornados filhos de Deus. Por outro lado, é uma verdade que eu e você, a gente consegue saber e até mesmo falar para outras pessoas com uma naturalidade muito grande. Como se não fosse nada demais. A gente pode até, né, existe uma gíria, algumas pessoas eu já vi aqui no Pará, falam assim, chega para o outro, ô filho de Deus, quando vai chamar uma outra pessoa. Só que veja, irmãos, o que João quer que eu e você faça é que a gente olhe para essa verdade e a gente fique maravilhado com ela. E perceba que João, ele não está conhecendo essa verdade agora. João, ele foi um discípulo de Cristo. Na verdade, ele era um jovem, né? Ele era o discípulo mais moço de Jesus quando Jesus ele estava andando aqui na terra. E agora, quando ele escreve essa carta, ele já é um senhor com uma idade um pouco avançada. Se tem uma coisa que é difícil a gente ver nesse mundo, é uma pessoa já que tem uma idade mais avançada, ela ficar impressionada com alguma coisa, porque ela já viu de tudo nesse mundo praticamente. Mas esse idoso, esse senhor aqui, ele chama a mim e a você, para que juntamente com ele, a gente possa ficar impressionado pela grandeza do amor de Deus. E veja que ele diz que o amor de Deus não é simplesmente que Deus promete, olha, se você crê em mim, você vai se tornar meu filho. Mas ele continua dizendo no versículo 1, ele diz, e de fato somos filhos de Deus. É como se ele estivesse dizendo, não é uma promessa vazia. Não é como um rapaz que diz para uma moça, olha, casa comigo porque eu amo você, e quando aquela moça se casa, ela vive um inferno, porque o amor daquele rapaz ali era apenas de palavras. Não, João diz, o amor de Deus é tão grande, que ele nos torna seus filhos. Isso não é uma promessa vazia, ele diz, de fato, nós somos filhos de Deus. Ele diz, irmãos, você sabe o que é isso? Para pensar, a gente se torna filho de Deus. Imagina que você nasceu na rua, você não sabe nem quem é o seu pai, nem quem é a sua mãe. E de repente passa alguém importante, talvez um rei, um monarca, uma pessoa com poder, com autoridade nesse mundo e muita riqueza. E aí ela passa na rua e se compadece de você, você ali sujo naquele momento, você ali talvez tendo praticado alguns crimes. E aquela pessoa, ela se compadece de você. E quando esse rei chega no seu palácio, ele escreve um decreto e diz, olha, aquele mendigo ali da rua tal, a partir de hoje está decretado que ele é meu filho. E aquele jovem, aquela criança, aquele adolescente que antes morava na rua, não sabia nem quem era seu pai e a sua mãe, uma pessoa completamente desamparada por todos, agora ela passa a ser nada mais, nada menos do que o filho da pessoa mais importante. Veja que grande amor
Deus tem concedido a mim e a você. Não um homem que tem riquezas perecíveis desse mundo. Não uma pessoa que promete nos dar algo apenas para o aqui e para o agora. Mas a promessa de Deus é que nós, por toda a eternidade e para todo sempre, nós seremos seus filhos. Nós faremos parte da família de Deus. Então ele continua dizendo, irmãos, ainda no versículo 1, por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Irmão, ser filho de Deus é algo tão impressionante, é algo tão extraordinário, que as pessoas que estão à sua volta, que não são filhos de Deus, elas não conseguem fazer ideia do que seja isso. Elas vão olhar para você, elas não vão entender o que é isso. Como assim, filho de Deus? E não é todo não filho de Deus? Não é exatamente isso que o mundo fala? Todos somos filhos de Deus. Mas ele diz, olha, ser filho de Deus é algo tão diferente, que é justamente por essa razão, por sermos filhos dele, que o mundo não nos conhece. E ele diz, por quê? Eles não conhecem a ele mesmo. Como assim? O que ele está dizendo é mais ou menos assim, irmãos, olha, todo filho ele se parece com o pai. Geneticamente, aparentemente, e até mesmo se a gente falar de um filho aqui adotado, no mínimo ele vai ter uns trejeitos ali que você diz, rapaz, igualzinho o pai dele ou igualzinho a mãe dele. O filho ele se parece com o pai de uma forma ou de outra. E aí, o que João está dizendo é que, como o mundo não conhece a Deus, eu e vocês, nós parecemos com Deus, nós refletimos o caráter de Deus porque somos seus filhos, então o mundo não vai conseguir saber quem é eu e quem é você. O mundo ele vai fazer perguntas, como pode você não gostar de fazer isso? Como pode você não querer fazer aquilo? Como pode você viver desse jeito? E o mundo não vai conseguir entender, e vai parecer tolice para esse mundo. Você querer viver diferente porque você é um filho de Deus. Mas a tolice, irmãos, é porque eles não fazem ideia de quem Deus é. E por isso, eles também não conhecem os filhos de Deus. Eu e você, irmãos, a gente muitas vezes fica constrangido, né, com esse tipo de pergunta quando o mundo faz para a gente, quando alguém faz para a gente. Porque você não age dessa forma. Se você fizer assim, você vai se beneficiar mais. Mais coisas contrárias à palavra de Deus. E a gente simplesmente responde com um não. Porque nós somos filhos de Deus. E o mundo parece que não entende. Parece que não entende esse tipo de coisa. Então João, ele no versículo 2, ele diz, amados, agora somos filhos de Deus. Eu queria parar aqui um pouquinho, irmãos. Vejam que a gente leu nem 2 versículos completos ainda. A gente leu um versículo e uma frase apenas do primeiro versículo, do segundo versículo. Se a gente parar para pensar, se a gente parar para observar o texto, irmãos, essa já é a 3ª vez que João está dizendo que nós somos filhos de Deus. Ou seja, para João, irmãos, é algo muito importante. É algo maravilhoso, é algo extraordinário, o fato de sermos filhos de Deus. Talvez se alguém perguntasse para João, e João é uma pessoa fantástica, irmãos, na Bíblia. Porque se a gente for ler o Evangelho de João, ele não fala o nome dele nunca. Né? A gente quando vê ele falando de João, ele não está falando dele, ele está falando de João Batista, como nós lemos na liturgia. Mas quando ele vai falar a respeito dele mesmo, ele usa a expressão, o discípulo a quem Jesus amava. Quando Jesus ele pensava a respeito dele mesmo, ele pensava em alguém que era amado por Jesus. E se a gente for ler então agora 1 João, a gente lê esses 2 versículos aqui, a forma que João se identifica é como filho de Deus. É como se alguém fosse perguntar, João, quem é você? E a primeira coisa que ele ia responder para essa pessoa era, eu sou filho de Deus. Talvez quando alguém pergunte para você quem você é, você vai falar a sua profissão. Talvez quando alguém pergunte para você quem você é, você vai dizer, aquela pessoa que fez aquilo, você nunca ouviu falar de mim, não? E você vai fazer referências a tantas coisas, irmãos. Mas para João, um homem que ele passou por experiências extraordinárias aqui nesse mundo. Mas o que mais marcou na sua mente, o que ele mais tinha gravado no seu coração, era o fato de ele ser um filho de Deus. E eu pergunto para você, você também é um filho de Deus? Nós também somos filhos de Deus? E por que, irmãos, a gente não vive alegre e feliz e gratos ao Senhor simplesmente por isso? Por que as coisas têm que estar acontecendo do jeito que a gente quer aqui nessa vida, nesse mundo, para que a gente possa ficar feliz? Por que as coisas elas não podem contrariar os nossos planos, para que a gente se sinta bem? Será que ser filho de Jesus, ser filho de Deus, será que sermos irmãos do Senhor Jesus Cristo, será que fazermos parte da família de Deus,
não é um fato suficientemente grande para nos fazermos felizes? Para que eu e você, a gente possa ser feliz nesse mundo? Irmãos, nós somos filhos de Deus. E ele continua dizendo, ele dizia, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. É como se ele estivesse dizendo, olha, é maravilhoso ser filho de Deus, mas vai chegar um momento que ser filho de Deus vai ser melhor ainda do que é agora. Ele diz, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ele diz, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ele diz, olha, veja que coisa maravilhosa a gente ser filho de Deus. Mas isso vai se tornar mais maravilhoso ainda quando o Senhor Jesus voltar. Porque quando o Senhor Jesus voltar, eu e vocês, nós seremos transformados, completamente transformados à perfeita imagem de Jesus. Ele diz, olha, você não está satisfeito com o que você tem hoje. O fato de você já ser filho de Deus. Você é louco. Mas tem algo maior ainda, tem algo mais que pelo fato de você ser filho de Deus agora, você vai alcançar no futuro. Que é a salvação plena e completa. Todos os pecados serão arrancados de nós. E a gente vai ser perfeito. E a gente não vai ter mais pecado. E a gente não vai mais ser ingrato a Deus. E a gente vai ser plenamente satisfeito em Deus. Só que é interessante, irmãos, a forma que ele fala que isso vai acontecer. Porque ele diz assim, olha, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ele diz, mas a gente sabe que quando ele se manifestar, ou seja, quando Jesus voltar, nós seremos como ele é. Ele diz, como é que isso vai acontecer? Ele diz, porque haveremos de vê-lo como ele é. A gente vai ser como Jesus quando a gente enxergá-lo, quando a gente estiver olhando para Cristo fisicamente. A gente vai ser como ele é. Só que, irmão, isso é um pouco estranho, né? Porque eu nunca vi isso acontecendo. Uma pessoa olha para outra e aí ela consegue ficar idêntica àquela pessoa, começa a ficar igual. Como eu disse, um filho, pelo convívio, ele aos poucos e com o tempo, ele vai se parecendo com o pai. Na verdade, irmãos, a gente vai se parecendo bastante com as pessoas que estão à nossa volta, mas isso com o tempo. Isso com o tempo. E, na verdade, se a gente for estudar até a psicologia disso, a gente começa a imitar e a se parecer com aquelas pessoas que a gente, de alguma forma, admira. Né? Você pode ter gente que passa muito tempo vivendo em outro estado, em outro país, e não pega o sotaque. Né? Os irmãos ficaram brincando bastante ontem com o meu sotaque. Né? Mas tem gente que mora bastante tempo em outro lugar e o sotaque dela não muda. Né? Eu, por exemplo, eu tinha um professor de judô, quando eu era adolescente, que ele é argentino, ele morava no Brasil há mais de 30 anos. Agora, faz muito tempo que ele mora no Brasil. Mas ele não consegue falar português perfeitamente. Você vê que ele é de fora, que ele é um estrangeiro. Por outro lado, você vê uma pessoa que mora em um estado e ela se muda para São Paulo, aí ela já volta, passa umas férias lá, ela já volta falando paulista. Ela fica admirada, ela acha bonito aquele jeito de falar. E é assim de fato, irmãos, a gente vai se parecendo com aquilo que a gente admira. Só que, irmãos, perceba que no versículo aqui diz que é no momento que a gente olhar para Cristo, a gente vai se tornar como ele. Porque Jesus, irmãos, ele tem essa capacidade que nenhum outro ser humano tem, de que a palavra de Deus está dizendo que quando a gente olhar para ele, a gente vai ser plenamente transformado. Imagina como não é esse tal de esse Jesus. Como é o Senhor Jesus, irmãos, ao ponto de que ele é tão admirável, que no momento que a gente olhar para ele, a gente vai se tornar como ele é. Veja que coisa maravilhosa, irmãos, o amor de Deus. Capaz de nos transformar completamente apenas com um olhar. Para pensar, João, ele não consegue parar de olhar para o amor de Deus. Ele enxerga o amor de Deus em todo canto. Você vê, ele olha para o passado, ele diz, vejam, lá atrás o que Deus fez por nós, que faz com que eu e você, a gente se torne filho de Deus. E aí, olha para o futuro, veja o que nós receberemos pelo fato de sermos filhos de Deus. E então no versículo 3 ele vai e volta para o presente. E ele diz, a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro.
Veja, irmãos, se eu e você, a gente é grato a Deus pela salvação, se a gente olha para trás e vê tudo o que Deus fez por nós, a gente olha para o futuro e vê tudo o que Deus tem prometido para nós, como é que eu e você, a gente vai viver no presente? Ele diz, a forma de eu e você, a gente mostrar hoje que somos gratos a Deus por tudo o que Ele fez e por tudo o que Ele vai fazer na nossa vida, é vivermos em santidade. Ele diz, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Veja só, João está dizendo. Estou dizendo para vocês que quando a gente olhar para Cristo, a gente vai ser completamente transformado por Ele. Ele diz, então sabe o que é que você tem que fazer agora? Ele diz, você tem que estar ensaiando para aquele momento. Tem que estar buscando parecer com Cristo agora, aqui, hoje, não amanhã, nem depois da manhã, nem na virada do ano, você vai fazer promessas. Mas você vai, se você é grato a Deus de verdade pela salvação que Ele lhe deu, você vai buscar viver em santidade. Você vai buscar viver de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, a gente falando assim, né? Os pastores falam isso todo domingo, toda semana. A gente escuta, né? Alguém falar, a gente tem que viver em santidade. A gente tem que viver de acordo com a palavra de Deus. E a gente termina ouvindo essas coisas e a gente diz, amém, é isso mesmo, pastor, é isso, a gente tem que viver em santidade. E aí na outra semana a nossa vida não mudou em nada, irmãos. Porque viver em santidade não é simplesmente a gente escolher alguns pecados que são fáceis demais para a gente não cometê-los. E a gente simplesmente continuar a nossa vida do mesmo jeito que a gente sempre viveu. Irmãos, porque se somos filhos de Deus, nós ainda não somos o que haveremos de ser. Nós ainda não somos perfeitos, então certamente, em todas as áreas da nossa vida, podem ser encontradas coisas que desagradam ao Senhor. E de tantas formas, irmãos, nós temos pecado contra Ele. Nós não temos vivido em santidade e vai ser doloroso. Vai precisar ser doloroso arrancar o pecado da nossa vida. Mas é buscando, de fato, lutar contra todo o pecado que existe em nós, irmãos, que a gente vai mostrar que somos gratos ao Senhor de verdade pela salvação. Não adianta nada eu e você, a gente ficar dizendo que somos cristãos, somos filhos de Deus. E a gente vive no oba-oba. A gente pode até se alegrar quando vem para o culto e cantando as canções e dizendo amém para a pregação da palavra. Mas se a nossa vida, irmãos, se o nosso dia a dia tem permanecido o mesmo, e se domingo após domingo, irmãos, nós confessamos os mesmos pecados, e nada muda, e não há esperança nenhuma de que haja mudança na nossa vida. Veja o que é que ele fala, irmãos, no versículo 4. Por que eu e você a gente tem que viver em santidade? Ele diz, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Ele está dizendo assim, irmãos, não tem como eu e você a gente dizer que Jesus Cristo morreu para pagar pelo nosso pecado e a gente continuar vivendo no pecado. É como se fosse mais ou menos assim. Você, de novo, cresceu sem pai e sem mãe, porque seus pais eram usuários de drogas e eles morreram de overdose. E aí você passou a vida toda sem ter o amor de um pai, sem ter o amor de uma mãe. Você cresceu e você não teve irmãos, porque os seus pais morreram antes de ter outros filhos. E aí você chega na idade adulta, e se alguém for oferecer droga para você, você vai ficar com ódio daquela pessoa, você vai ter raiva. Você não vai se contentar em dizer apenas, não, muito obrigado, para aquela pessoa. Você vai dizer, você sabe o que isso representa para mim? Foi por causa dessa droga aí, que eu cresci sem o amor do pai e de uma mãe. Foi por causa dessa droga aí que eu vivi uma vida sozinho. Foi por causa dessa droga aí que minha vida está completamente destruída. É exatamente assim, irmãos, em relação ao pecado que um cristão deveria viver. O pecado foi a causa da morte do nosso Salvador. Não tem como a gente viver no pecado, irmãos. Não tem como a gente continuar com as mesmas práticas. Não tem como, irmãos, a gente continuar a passar a semana toda e ler apenas alguns versículos da palavra de Deus para cumprir tabela, para poder marcar que a gente leu a Bíblia hoje. Se o pastor, por acaso, perguntar, leu a Bíblia hoje, eu vou poder dizer que sim. E eu vou ficar feliz porque eu pude dizer para o pastor que eu li a Bíblia hoje. Irmãos, a vida cristã é muito mais profunda do que isso.
E a alegria que eu e você a gente tem que sentir em Cristo é muito mais do que a gente cumprir um dever. Porque o cristianismo não é isso, irmãos, não é o cumprimento de deveres, mas é um relacionamento com Deus, onde a gente fica impressionado com o amor que Deus nos concedeu, com o amor com o qual Deus nos amou. Isso muda completamente a nossa vida. Isso muda completamente a nossa vida, irmãos. Uma vez eu estava falando a respeito disso para uma irmã, explicando para ela que se agora a gente está em Cristo, a gente é nova criatura e a vida da gente é completamente diferente. Ela disse para mim, mas, pastor, veja só, eu criei em Cristo, mas a minha vida continua igual. Eu continuo com o mesmo marido, eu continuo com o mesmo trabalho, eu continuo com os mesmos filhos. A minha vida não mudou muita coisa assim, não. Eu disse, minha irmã, se você é crente de verdade, a sua vida mudou completamente. Por mais que você ainda tenha a mesma família, por mais que você ainda frequente os mesmos ambientes, e obviamente terão alguns ambientes que precisaram mudar na nossa vida, se a gente agora, de fato, somos filhos de Deus. Mas o que vai mudar na sua vida, principalmente, é que agora tudo na sua vida vai girar em torno de Cristo. É como se Cristo fosse o sol, irmãos. Como nós lemos lá em Colossenses capítulo 1, que vai dizer que todas as coisas foram criadas para Ele, por meio dEle. Imagina, irmãos, se a gente pudesse parar para conversar com Deus, e a gente perguntasse para Deus, Senhor, qual é a coisa mais importante para ti? Qual é a coisa mais importante? A resposta de Deus, irmãos, é muito fácil da gente saber. É o meu filho. O meu filho é a coisa mais importante para mim. Tudo o que Deus fez, Ele fez por causa do seu filho. Até mesmo nos salvar, irmãos, Ele nos salvou para o seu filho. Então, se eu e você agora, a gente está sendo transformado à imagem desse Deus, se nós somos filhos dele, se nos parecemos com ele, então a nossa vida deve também girar toda em torno de Cristo, de modo que a gente possa responder. Alguém pergunta para a gente por que a gente faz determinada coisa e não outra. E você diz, por causa de Cristo. Porque eu não quero atrapalhar o meu relacionamento com Cristo. Porque eu amo a Cristo. Cristo, ele precisa ser o centro da nossa vida, irmãos. Eu e você, a gente deve se afastar do pecado, não porque o maior motivo não deve ser porque na igreja as pessoas reprovam esse comportamento. Porque eu vou ser julgado pelos outros se eu viver de determinada forma. Mas porque eu amo tanto a Cristo, que eu não consigo, eu não quero. E quando eu consigo fazer algo que o desagrada, eu vou colocar a cabeça no travesseiro, eu não vou conseguir dormir. Eu vou ficar desesperado. O que vai tirar o meu sono não são as minhas dívidas. O que vai tirar o meu sono não são alguns probleminhas do dia a dia. Mas é o como eu tenho permitido que tantas coisas atrapalhem o meu relacionamento com o Senhor Jesus. Ele termina então, irmãos, no versículo 6, dizendo, portanto, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. A gente vive no pecado, irmãos. Se Cristo não é o mais importante para nós, se eu e você não somos gratos o suficiente a Deus, ao ponto de nossa vida ser transformada por esse evangelho, a palavra de Deus está dizendo que a gente faz parte daquele grupo lá do começo da passagem, que diz que o mundo não os conheceu porque não conhece a Deus. A gente nem faz ideia ainda, talvez, do que é ser um filho de Deus. E por isso que a gente não consegue viver em gratidão a Ele. Aquela moça que cuspiu na cara do Senhor que tentou salvá-la, naquele momento ali em que ela ia ser comprada por homens terríveis. Ele limpou aquela saliva do seu rosto e ele levou ela para o cartório. Naquele mesmo momento, ele pediu para o tabelião, o homem responsável ali pelo cartório, dar a carta de alforria a ela. Então ele foi entregar a carta de alforria àquela moça e diz, olha, você está livre. E ela foi e cuspiu no rosto dele de novo. Ele foi e disse, você não está entendendo não. Você está livre. E aquela moça, ela começou a chorar, sem entender. E ela disse, quer dizer que você então me comprou para poder me libertar? Ele disse, foi exatamente isso. Ela disse, posso lhe pedir só uma coisa? Ele disse, pode falar.
Deixa eu lhe servir para o resto da minha vida. Porque eu nunca vou conseguir encontrar ninguém como você. É isso que é uma vida de gratidão a Deus, irmãos. A gente olha para o que o Senhor fez por nós. Salvação, grandiosa salvação. Então a gente responde com uma vida de santidade, uma vida de serviço ao nosso Deus. Amém. Só nos resta dizer uma coisa, né? Que daremos ao Senhor por todos os benefícios para conosco. Sagradas instruções, ouvindo do Senhor, a parte do Senhor nesse momento. Vamos cantar o hino ao nosso Deus, o hino 299, Renovação. Reverendo Sábio, esteja orando ao nosso Deus e assim pegando a bênção apostólica. Senhor Deus, Pai, nós clamamos pela Tua misericórdia, Pai, como acabamos de cantar, para que o Senhor fortaleça, Pai, a Tua igreja. Senhor, fortaleça cada um de nós, ó Deus, que somos a Tua igreja, Pai. Que o Senhor nos constranja, Pai, a vivermos uma vida de gratidão ao Senhor, Pai, em santidade, ó Deus. Amém. Senhor, nos abençoe, Pai. Que o Senhor abençoe a Igreja Presbiteriana Filadélfia, aqui em Tucuruí. Que o Senhor abençoe os seus passos, meu Deus. Que mais e mais anos possam vir para a Tua glória, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Recebam a bênção, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as infinitas e doces consolações do Espírito Santo